foi agora, né? Bom, então, nós estamos aqui na página 58, assim aconteceu efetivamente. E o que aconteceu efetivamente, né? Eles estavam se preparando para sair de Jerusalém e irem a Cafarnaum, certo? Ah, a priori, eles iam para Nazaré, mas como houve, só dando uma recapitulada, né? Como houve o pacto sinistro entre Fúvia e Sulpício, e Fúvia estava enciumadas, achando que Pôncio Pilatos estava tendo um caso com Lívia. Ela faz a tramóia para que eles sigam mais além e não parem nos arredores de Nazaré, porque ela não quer a proximidade da Lívia com Pôncio Pilatos, certo? Então, os dois aqui, eles tiveram, os dois que eu falo, o casal, né? A Lívia e o Públio, eles já estavam sentindo um pouco, né? A pressão aí da vida na Palestina. E aí eles cantaram uma música que é deles aqui, desde o começo do namoro deles, né? E ela até infere, né? Vamos voltar para Roma? E ele diz: não, não vamos não. Vamos para Cafarnaum. Então, assim aconteceu efetivamente, ou seja, eles apressaram a ida deles a Cafarnaum. E é engraçado isso, né? Olha só. Um pacto de dois espíritos imperfeitos, dois espíritos inferiores, fez com que o casal, né? Os protagonistas fossem parar em Cafarnaum. Olha que coisa interessante isso, né? Os bons espíritos sempre ajudam, então eles pegam os espíritos inferiores também, nós, né? E sempre direcionam para o melhor caminho aí. Nesse caso, direcionando o casal até Jesus, né? Então vamos lá. Aconteceu efetivamente. Alguém queria falar mais alguma coisa assim do resumo da aula passada que eu talvez tenha deixado em branco passar? Ó, na minha aula é para todo mundo falar, hein? Ali, eu que dei a aula, né? Mas assim, é isso mais ou menos que você falou. Uma coisa que eu trouxe assim na aula passada foi justamente sobre o personagem, né? Sobre as características dele, como ele fica desconfiado, como ele fica enciumado, como a Fúvia consegue com poucas palavras, vamos dizer assim, tirar ele do juízo dele, ele fica atormentado, ele fica em si mesmado, né? Ele fica até meio, quando o Tarquinius lá conversa com ele tá totalmente absorto, né? Ele tá meio fora da casinha, como a gente fala, né? Porque ele ficou naquela problemática, né? Do ciúme, da desconfiança. Então, foi uma coisa assim que me chamou a atenção o comportamento dele, né? E aí até eu trouxe isso aí, a gente viu semana passada também. Bacana isso, né? Porque a gente está vendo, né? É um espírito inseguro, é um espírito ainda que não, vamos dizer, o vulgo popular, ele não pisa na rocha, né? Não pisa na rocha, não tem assim, como é que eu vou falar, firmeza nas suas posições, nas suas resoluções. A gente vê isso nesse espírito, porque também é um espírito ainda em construção. Dá para ver, por exemplo, quando o pai do... Ai, ajudem aí, gente, com os nomes. Quando o pai do Saul, como é o nome? O André de Gioras, foi pedir perdão e tal, solta meu filho, não sei o quê. Ele disse não, e depois ele disse sim, e aí ele tentou voltar atrás e já era tarde. Então, assim, ele ainda oscila, né? Não tem
aquela resolução mais rápida, mais firme, mais... Porque qual era o que seria esperado, igual a Simone está falando, né? Não, sai, para com isso, deixa de maledicência, de calúnia. Eu conheço a minha esposa e ponto final e acabou-se, né? Essa é a resolução de um homem firme, né? Um homem assim que já está mais evoluído, né? E mesmo que fosse a resolução de um homem evoluído, seria outra, né? Não, vou conversar com a minha esposa. Bom, então vamos lá. Assim aconteceu efetivamente. Apressaram a partida para Cafarnaum, certo? Reagindo às vibrações perniciosas do meio, ó, igual a Simone está falando, ele é um reativo, né? Ele reage à pressão da vida, né? Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lentulus providenciava a solução de todos os problemas atinentes à mudança, fazendo ouvidos moucos às indiretas de Fúvia, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade da sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador que não desistira dos seus assédios, e junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Então, gente, olha só, vocês já estão vendo aqui a pressão da vida, né? Eu digo que são aqueles espinhos, sabe? Imagina, eles estão na casa da Fúvia, e a Fúvia já começou a maledicência, né? A calúnia, e imagina, ó, fazendo ouvidos moucos as indiretas de Fúvia. Tá lá na pressão, né, gente? São os espinhos, eu digo que são os espinhos da vida, que fura, 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 perturba, e tem uma hora que dói, né? E você explode. E a Lívia também, né? Os dois estão sentindo isso. Então, vamos lá. Ó, e eles já têm os problemas deles, né? A filha doente, saíram da terra natal, estão num lugar estranho, agora entraram na casa do parente, a família do parente é toda complicada, eles estão sentindo tudo isso. Então, vamos lá. Então, olha só, entre a dor física e a dor moral, qual faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Vocês podem falar alguma coisa para mim? Eles estão aqui, né? Estão ali, ó, espicaçados aí, vamos dizer assim, sendo perturbados, com filha doente, fora de casa, fora dos parentes que eles gostam de estar, numa casa que eles não queriam estar, numa terra que eles foram, mas eles foram para tentar ajudar a filha. Então vamos lá, ó. Entre a dor física e a dor moral, qual faz vibrar mais profundamente o espírito? Certo. E ele fala aqui que a dor é importante, né? Ele vai dizer que mais para frente, isso aqui é o Consolador, tá, gente? Que eu trouxe de Chico. O sofrimento do espírito é a dor realidade, certo? Então, olha só. A dor, ela nos desperta para nossos grandiosos deveres, certo? Agora, ó, toda dor física é fenômeno e toda dor moral é essência. A primeira, dor física, vem e passa, e somente a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover um trabalho de aperfeiçoamento da nossa alma. Olha que bacana isso. E aí eu lembrei, sabe de quem também, gente? Do paralítico lá de Cafarnaum, né? Estava lá paralítico e tal, e aí foi curado, voltou para as coisas. Então, assim, é o que o Chico Francisco Cândido Xavier traz para a gente, né? A dor física, ela é importante? Ela é. Mas se nós soubermos aproveitá-la no sentido de mudarmos a nossa essência, porque a dor mesmo que vai promover aperfeiçoamento e redenção da nossa alma é a dor moral, beleza?
Vamos lá, ó. Questão 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção? Ele fala, né? A dor é sempre o elemento amigo indispensável. Eu não vou ler os frufru, tá, gente? Bora lá. 243. O Consolador, ó. Parte 2, capítulo 5, evolução, tá? Todos os espíritos que passam pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere à dor? Todos os espíritos se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após a queda, exceto Jesus, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Vocês veem, gente, ó. Todos os espíritos passam pelas mesmas características evolutivas quanto a dor? Claro que não, né? Mas todos os espíritos que se resgatam nas experiências humanas ou vêm aprender nas experiências humanas, vêm após a queda. Tá vendo isso, gente? Isso é interessante, né? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso aí, ó, sobre a dor, é O Consolador, parte 2, capítulo 5, tá? Agora no livro. 2 servas foram admitidas ao serviço do casal, na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento às atividades domésticas em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galiléia. Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor, o tio Sálvio, foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. Sulpício Tarquínios, estimulados pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu a oportunidade de captar a plena confiança do senador. Do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando contentamento e o elogio de todos. Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador com forçada jovialidade: é pena, caro amigo, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré. Todavia, enquanto permanecer na Galiléia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos. Então, foi o que eu falei, né? O pacto sombrio fez com que eles fossem a Cafarnaum. E aí, gente, eu tenho um negócio aqui, peraí. Os bons espíritos, eles sempre nos ajudam. Então, eles aproveitam... Desculpa interromper, mas eu estou ouvindo você tão baixinho. Será que é só o meu? Ai, meu Deus, e agora que eu faço? Comigo também, o meu está bem baixinho. Eu também, o meu está bem baixinho. O meu tá normal, gente. Então, o problema sou eu, né? Eu já mexi em tudo quanto é botãozinho aqui para aumentar o som, não consegui. E agora, gente, pior é que eu não sei mexer nisso aqui também. Aí você tirou. Dá para entender, Alexandra, só que só está baixo. Pode continuar, se não der para aumentar. Eu estou conseguindo ouvir bem também, não sei. Não... Eu vou ver se eu falo mais perto aqui do microfone, então, do tablet. Melhorou bastante.
Melhorou? Melhorou. Eu vou fechar, então, meu vídeo, vou falar aqui perto do microfone, tá? Tá. Então, gente, olha lá. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá dando para ouvir bem? Sim, sim. Bem, Ó, questão do 525, Livro dos Espíritos. Exercem os espíritos alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Sim, eles vos aconselham. 526, exercem tal influência de outra forma, além dos pensamentos? Isto é, eles têm ação direta no cumprimento das coisas? Sim, porém nunca atuam fora das leis da natureza, certo? Livro dos Espíritos, capítulo 9. Então, olha só, os bons espíritos, olha o que eles podem fazer, gente. Provocam o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspiram ideias, isso a gente já sabia, né? Chamam atenção para certo ponto, obram de tal maneira que o homem está crente que obedece ao impulso próprio. Olha só. Então, é o que a gente vê aqui, né? Essa circunstância que levou os nossos personagens a Cafarnaum, certo? Vamos lá. E aqui eu tenho o seguinte, tá? Eu fiquei pensando também, sabe, gente? Pera lá. Determinismo e livre-arbítrio. Também está no Consolador, certo? Consolador, parte 2, capítulo 1. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Sim. Na nossa existência humana, nós temos as duas coisas. Tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio, certo? O determinismo é absoluto nas mais baixas faixas evolutivas. Então, onde que o determinismo é absoluto? Nos animais e nos seres mais selvagens do que a gente. A gente tem determinismo? Sim. Mas como a gente está começando a evoluir em raciocínio, nós também temos o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio vai aumentar cada vez mais que o nosso conhecimento, o nosso crescimento moral e espiritual se opera dentro de cada espírito, certo? Então, olha só. Aí é o que falei, né? Amplia com a educação e a experiência. E sobre ambos temos a lei divina, certo? Ó, agora olha que interessante, né? O determinismo divino é sempre para o bem, é sempre para a felicidade de todas as criaturas. Então, às vezes a gente acha, né, que uma determinada situação que aconteceu, que era para ser determinismo, a gente vê como um mal, mas não é, né, gente? A gente tem que aprender a tirar essa ideia, esse pensamento da nossa cabeça, porque o determinismo serve sempre para o bem, sempre. Vem dos bons espíritos, né? Vem de Deus, vem dos espíritos superiores. Então, ó, o que eu falei, né? O espírito que já armazena certos valores conquistam direitos, né? Direitos naturais inerentes à personalidade, deixam de obedecer de modo absoluto ao determinismo. E aí é o que eu falei, né? Na 136 ela comenta aqui, ó, os animais e os homens quase selvagens são seres que agem sob determinação absoluta. Beleza? Então vamos continuar aqui. Melhorou o som, gente? sim, melhorou. Beleza. Então, ó, todavia, vamos ao livro agora, tá? Todavia, enquanto permanecer na Galileia, em vez de minhas habituais visitas, eu já falei isso, né? Públio manifestou-lhe sua gratidão e reconhecimento.
E quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheiral. Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios da província, como também na qualidade de amigo sincero, não posso deixá-lo partir à mercê do acaso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão as suas ordens. Então, vocês lembram, Simone deve ter falado na aula passada, vocês lembram que eles, no pacto, eles combinaram que o Sulpício ia caminhar com o Públio Lentulus? Vocês lembram disso? Sim, lembramos, era para ele influenciar. Exatamente, a própria Fúvia, né? Ela pediu para Isso. que Sulpício acompanhasse o casal, tá? Então vamos lá. Ó, Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortável com o oferecimento, embora a pessoa do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. Olha que interessante isso, né? Então, também para a Lívia, ela já tá ali naquele placar, né? Inimigo. E para Públio, ele também não tem simpatia, né? Por Pôncio Pilatos. Então, olha só, que interessante. Como devemos entender simpatia e antipatia? Ambas têm suas raízes profundas no espírito, na sutil entrosagem dos fluidos peculiares de cada um. Olha que interessante, né? Eu tenho meu espírito, tenho a minha aura, então eu tenho os meus fluidos. E aí a pessoa que chega e senta perto de mim tem os fluidos dela. Esses fluidos, essa entrosagem desses fluidos pode não ser boa. Eu vou sentir antipatia pelo outro, certo? Olha só. E, em geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura no pretérito delituoso. Deu para entender? É assim, ó. Se eu fiz mal a alguém e eu estou perto dessa pessoa, ela pode sentir antipatia por mim. Por quê? Essa entrosagem dos fluidos faz com que a pessoa tenha aquela sensação, né? Ela não vai lembrar exatamente o que aconteceu, mas ela tem uma sensação de assim, puxa vida, eu não consigo ficar do lado de fulano, certo? Então, aquela sensação, ela é justa, vamos dizer assim, ela tem o motivo de ser. Só que eu vou ficar com essa sensação? O que a gente aprende no Espiritismo? O que o Espiritismo nos diz? Que a gente deve trocar, né? Tem que Claro, trabalhar, né, Lê? exatamente. Nós devemos trabalhar. Então, às vezes, ó, essa sensação de antipatia pelo outro pode até ter, né, ser justa, ter a sua razão de ser. Só que ela deve morrer para dar lugar à simpatia, porque a simpatia, ela edifica o coração no trabalho construtivo, né? Para que a gente aprenda a ser fraterno, beleza? Então, vamos lá. Olha só. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela que com o pior espírito. Quando ele diz pior espírito aqui, ele está falando de moralidade, né? Um espírito mais inferior em moralidade. Então, nasce primeiro naquela com espírito, né? Com pior espírito ou na que tem melhor? Nasce numa e noutra, nos dois espíritos. Ó, interessante isso, né? Mas distintas são as causas que promovem a antipatia daqueles dois espíritos, o mais evoluído e o menos. E também distintos são os efeitos que a antipatia faz em ambos, certo? Olha só que interessante.
um espírito mau, ele antipatiza com alguém que chega perto dele porque ele não quer ser desmascarado. Porque ele, quando ele vê uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser censurado. Então, imagina Jesus e os fariseus, Jesus e os escribas. Agora, essa antipatia deles, a gente, continuando pegando o exemplo de Jesus e os fariseus, essa antipatia vai crescer e ela vai se transformar em ódio, em inveja, né? E também no desejo de fazer o mal e cometer o delito. Olha só o efeito de uma simples, que a gente acha, né? De uma simples antipatia, se a gente não cuida, ela vai evoluindo, certo? Então, no mal, a causa é o medo, né? De ser censurado, o medo de ser desmascarado, descoberto. E essa antipatia vai evoluindo, né? Vai ficando com ódio, com ira, e aí ele quer destruir o outro. Agora, um bom espírito, quer dizer, um espírito mais evoluído, ele também sente a antipatia, certo? Porque ele sabe que esse não o compreende, pois são díspares as ideias, são díspares os sentimentos. Mas o que ele faz com essa antipatia? Ele tenta trabalhar isso, né? E consciente, né, da sua evolução espiritual, ele não alimenta ódio em cima dessa antipatia. Ele não alimenta inveja e ele também não tenta destruir o outro. Às vezes ele limita-se a evitá-lo. E ele fica ele lastima, puxa, que pena que fulano não aproveita essas ideias, ou não vai estudar, ou não se melhora, ou qualquer coisa assim, né, que gere antipatia entre eles. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Olha, deixa eu fazer uma pergunta, não específica, mas assim, às vezes eu sinto que em relação à antipatia, a gente sente antipatia, de repente a gente não sabe por quê, né? Como você está falando aí, nossa, eu vi a primeira vez que eu vi fulano e, como diz o popular, meu sangue não bate com o dela. Mas Sim. quando a gente percebe isso aí, a gente começa assim a falar, mas por quê? A gente começa a se cobrar, que é esse trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu acho que a gente procura uma desculpa, sabe? Por esse sentimento ruim que a gente tem. Por exemplo, assim, eu não gosto da fulana. Mas talvez ela também é o jeito dela, né? Olha o que ela faz. A gente, de certa forma, procura arrumar uma desculpa para essa antipatia. E a gente sabe que isso não está certo, então a gente se cobra e às vezes a gente não sabe como a gente se cobra. Às Isso aí vezes gera um pode movimento até de ser raiva. uma fuga, né? Às vezes pode até ser uma fuga, por exemplo. E aqui o Consolador, né, Chico Xavier, está falando para a gente trabalhar essa antipatia, né? Então, assim, é o que ele fala, né? A antipatia, por exemplo, igual você está falando, pode até ser justa, mas a gente tem que trabalhar, porque o nosso evoluir é para que nós sejamos fraternos, né? Um só, um grupo. Então, assim, todo mundo vai ter suas diferenças de posições e ideias, e a gente tem que aprender a respeitar isso. Não sei se vocês viram ontem que eu joguei no grupo, que conforme eu joguei isso eu achei tão interessante essa ideia do Haroldo Dutra Dias, que ele trouxe para a gente, sobre o mandamento maior, né? E tem a ver com essa antipatia e essa simpatia entre nós. Eu achei a frase e a ideia muito interessante. É assim, ó. O que a gente está olhando no outro? E sob qual ângulo nós estamos olhando o nosso próximo? Porque, gente, alguma coisa de bom essa pessoa tem, não é possível. Dá para entender? Eu vi, Alexandra, muito, muito legal. Até comentei mesmo essa mensagem que você colocou do Haroldo. Muito boa. Então, porque assim, né? Qual é o ponto de vista? Quando Jesus ele nos olha,
ele está vendo também as nossas qualidades, as nossas características que como diz lá, estão intrínsecas na gente, né? Nós temos as coisas que não desabrocharam ainda, mas é isso que Jesus vê. E assim, e algumas coisas já desabrochou, né? A gente faz alguma coisa de bem para o próximo. Então, com que olhar o outro está me vendo? Entende? E isso aí é legal a gente raciocinar em cima disso. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, também. Então Sim. vamos lá. Ó, afinal, terminados os aprestos de viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda da sua estação de destino. Alguns dias foram gastos através das estradas que contornam muitas vezes as águas leves e límpidas do Jordão. Então, eles fizeram essa caminhada, né, gente? Coloquei um mapa aqui, ó. Saindo aqui de Jerusalém, ó. Estão vendo aqui? Jerusalém? Sim. Saindo aqui, ó, eu marquei numa linha vermelha, tá? Jerusalém, vocês podem ver pelo mapa, pelo relevo, ela é mais alta, né? Então, ela está numa região mais montanhosa. Então, eles saíram aqui, ó, pegaram algumas vezes aqui o Rio Jordão, do nosso lado direito, certo? Passaram pela Samaria, eles falaram, né? Para chegar até aqui, ó, gente. Cafarnaum, tá vendo a outra linha vermelha aqui em cima? Perto do mar da... Sim, Sim, beleza. Então, gente, sabe quantos quilômetros tem aí? 195. Olha aqui do lado, eu coloquei. 195 quilômetros. Isso aí era a pé, né, gente? Vamos lá. Prestes a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro de caminho, vê entre árvores frondosas, junto ao lago de Genezaré, uma herdade, quer dizer, uma quinta, uma propriedade rural extensa. Imponente, aguardava as nossas personagens para sua estação de repouso. Sulpício desvelara-se nas mais íntimas minudências no que dizia com o bom gosto da época. A propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois, há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era, talvez, a mais piscosa bacia em todo o mundo. Descansando as suas ondas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros, né? São flores. E das flores silvestres. É um tipo de flor, né? Eloendro também. Nuvens de aves cariciosas cobriam, em bandos compactos, aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos queimados e ardentes. Então, eles estão chegando, certo, em Cafarnaum, e eles estão vendo essa paisagem maravilhosa. E olha só. Então, olha só, olhando o mapa de novo, não sei se vocês conseguem ver, ao norte nós temos o Monte Hermon, ele vai falar aqui, ó. Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as alevantadas planícies da Gaulanítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco, que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Então, gente, o que é esse socalco? É uma plataforma que ela vai sendo cortada e ela vai ficando tipo uma escada em degraus, certo? Então, ó, os nossos personagens vêm em direção a Cafarnaum,
certo? Do sul para o norte, e eles veem o Monte Hermon, ó. Tá vendo o Monte Hermon aqui em cima? Vocês conseguem ver no mapa? Sim, sim. Bem Sim, aqui, dá ó, para ver. Monte Hermon. Então, eles têm essa paisagem do Monte Hermon. E aqui, ó, essa região aqui que eu escrevi em preto, Gaula Nítida, é a planície. E ela vem descendo, e aqui eu tenho a Pérea, ó. Então, ele diz que desde Cesareia de Filipe, né, essa região aqui da Gaula Nítida e da Pérea, aqui, ó, vai formando como se fosse uma escadaria, certo? De Cesareia de Filipe em direção ao sul, beleza? Uhum. Mas vamos lá. Essa parte era mais de localização e de relevo, né? Vamos lá. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza, muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova que seus pulmões aspiravam a longos haustos. Ah, estavam numa paisagem bonita, né, gente? Lagos piscosos, uma vegetação verde que ele citou aqui, flores, um ar mais puro, uma temperatura mais agradável. Então, eles estavam, ó, aspirando toda aquela natureza. Mas olha que coisa. Os dois estavam, né, se sentindo aquela onda nova de vida. Mas o que acontece com a Flávia? Enquanto o mesmo não acontecia a pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo. Não era qualquer piora, né? Contra todas as previsões. Gente, mas então o clima era bom e tudo estava bem e tal, mas a menina piorava. Piorava bastante, né? Agora, eu fico me perguntando, essa piora, ela é providencial? Bom, o que vocês acham? Sim, porque foi através dessa piora, né, que vai chegar até Jesus, que a Lívia vai se sentir ligada e buscar Jesus, né? Sim, eu também acho, sabe? Eu fico inferindo que essa piora seja providencial. Então, vamos lá. Ó, agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho e a pobre criança não conseguia mais arredar o pé do leito. Olha para isso. A piora era importante. Onde se conservava em profunda prostração, prostrada. Prostrada é assim, não levanta mesmo, porque está acabada, vamos dizer assim, um pé lá e um pé cá já. Acentuava-se desse modo a angústia do pai, que, embalde, recorreu a todos os recursos para melhorar as condições da doentinha. Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e pregações de Jesus. Olha, isso aqui é um ponto importante a gente salientar. Então, eles já estavam mais familiarizados com o linguajar, né? E aí eles já não desconheciam os feitos, né? As obras, o trabalho de Jesus. E um mês, hein, gente? Um mês. Olha só. Vezes inúmeras pensou Públio em dirigir-se ao milagreiro, a fim de solicitar sua intervenção a favor da filhinha, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para sua posição política e social, aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Gente, olha para isso. Esse eu acho que é um ponto importante aqui da nossa aula. A menina estava piorando a olhos vistos, prostrada, na cama. Já estava há um mês lá, só piorava.
E o que o pai faz? Hã? Fica dividido, né, entre o orgulho e a vontade de buscar Jesus. Exatamente. Ele não faz nada, né, Deise? Não É. faz nada. Nada. Tá parado e a menina tá morrendo, né? O que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Não obstante essas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem aos sábados às pregações do profeta de Nazaré, inclusive Ana. Então, olha só. O que eu trouxe aqui? Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo... Pode falar. Não, é o tão chiadinho, eu tô achando que é o da Marli, viu, Marli? Você tá com o microfone aberto? Eu tô. Eu vou fechar. Tem algum barulho aí, né? Não sei, porque parece que é o Eu tô teu. ouvindo também o chiadinho. É, deu a impressão que era o seu. Posso? Posso continuar? Olha só, Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 12. Postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais não há equívocos, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Então, Públio lá, tá lá, a filha doente. Ele já está há um mês lá, já conhece um pouco, já está mais familiarizado com o linguajar do povo. Já tá, não é desconhecida para ele as obras de Jesus. E aí passa um dia, foi? Não. Passa outro dia, foi? Não. E outro, e a menina piorando, e a menina piorando. O que era isso? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais eles não resistem à pedra de toque, entende? Olha aqui, isso é uma pedra de toque para ele. Não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou humilde. Pode um homem possuir qualidades reais, beleza, que levem o mundo dos homens, né, a considerá-lo um homem de bem. Ele tem certa qualidade, mas até qual é o grau? Se a gente pôr numa escala de 0 a 100, essa qualidade está em qual nível? Certo? Ele pode até ter essa qualidade, mas essa qualidade vai ser suficiente para você ser resignado, ser abnegado e abdicar do seu interesse pessoal? É o que a gente está vendo aqui, não é? Então, ó, a pedra de toque, né? Ele é considerado um homem de bem, conquanto que assinalem um progresso, nem sempre, né, tem um certo progresso. Por quê? Porque tem uma certa qualidade ali. Nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. E qual foi o fundo descoberto? O egoísmo, o orgulho. O verdadeiro desinteresse é coisa tão raro na Terra que, quando se revela, todos a admiram como se fosse um fenômeno. Aí a gente lembra de muitas personalidades que a gente conhece, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chico Xavier, a gente lembra de Francisco de Assis, e por aí vai. Então, ó, o apego à matéria é sinal de inferioridade. E quanto mais se aferra aos bens do mundo, menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse é que demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Beleza? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Tá. Então vamos lá. Dele teciam os escravos dele. Cadê, gente? Ah, tá. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias nas quais o senador nada via, tá vendo? Ele está ouvindo todas as histórias. Quantas curas? Além dos arrebatamentos instintivos da alma popular. Se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Então, vou perguntar para o Sulpício, que ele é romano também.
Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Olha só, gente. Tá morrendo e o pai não leva. Além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiam nas regiões da epiderme antes violácea, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. A menina era um pus só. Públio e Lívia, intimamente consternados, aguardavam um fim próximo. Estou sabendo que tem um homem aí onde eu moro, aqui do meu lado, que cura todo mundo. Mas eu estou esperando o quê? Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde a pretexto de confortar o senador com a sua presença. É assim que vamos encontrá-los, ambos no terraço espaçoso, onde o Públio lhe fala nesses termos. Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente suas impressões sobre o homem extraordinário. Ah, sim, diz Sulpício, como quem se esforça por lembrar alguma coisa. Intrigado com aquela cena de que há tempos presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador. Tenho procurado seguir as atividades desse homem, na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de um visionário, um sonhador aí, um devaneador. Opinião que eu compartilho no que refere às suas falas, quer dizer, nas parábolas, né? Nas parábolas, Jesus falava de reinos, falava de príncipes e tal, e parábola ninguém entendia mesmo. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E não era o Sulpício que ia entender as parábolas, né? Mas diziam assim, esse aí é um sonhador, ele não fala coisa com coisa. Cheia de parábolas incompreensíveis, até o próprio Sulpício fala isso, mas não no que respeita às suas obras, que nos toca o coração. O próprio Sulpício gosta das obras de Jesus. E são curas, né? As numerosas curas ofertadas por Jesus estão ali para quem quiser ver. O Sulpício está falando isso. E falando isso para o governador. E esse assunto, ele não é um assunto novo para o senador, né? Eu falei governador, senador. Ele já sabia. Tá. Só que a consequência de buscar a Jesus, né, em razão da saúde da própria filha, é maior do que a filha morrer. Não sei se eu fui explícita. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Ali. Sim, Sim. estamos ouvindo bem. Tá. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com seus milagres e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõem a segui-lo em toda parte. Mas, afinal, quem ensina ele às multidões? Prega alguns princípios que ferem nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, amor aos próprios inimigos, fraternidade absoluta. Olha só, então essas coisas são coisas que não são admitidas pelo povo romano naquela época, né? 33 DC por aí. Amor aos inimigos? Não. Eles eram os guerreiros, eles tinham exército, os meninos, eles treinavam para ser lutadores. Fraternidade absoluta, mas eles estão conquistando terras e passando por cima de todos. Como pode ser isso? Então, ele convida, né, exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Mas não se trata de Júpiter, o Senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do céu e para quem estão claras as nossas ideias mais secretas. Então, olha só, o Sulpício, ele pegou a ideia central, né, que Jesus traz, que é amor ao próximo, amor ao inimigo,
né? Substituir a nossa antipatia por uma simpatia, fraternidade entre os povos. E diz que tinha um Deus que não é Júpiter e que está olhando a gente lá de cima e que sabe tudo que a gente pensa. Então, Sulpício Tarquinius pegou a base da coisa, né? De outras vezes, o profeta Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com narrativa interessante, né? Apólogo é narrativa com lição de moral, tá, gente? Com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais as reis e príncipes, criados pela sua imaginação sonhadora, acham que Jesus é um sonhador, um devaneador. O pior, todavia, arrematou Sulpício, emprestando grave entorno às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, desenvolve na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar privilégios e direitos dos judeus, dos quais queira assumir a direção algum dia. Então, achavam que ele podia fazer uma rebelião, né? Que providências adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias, obtemperou o senador. Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Então, olha só o que eu falei, né? Eles tinham medo de Jesus. Jesus é o espírito crístico que chegou aqui na Terra e que desmascara e que fala, você está errado. O caminho certo é assim, assado, cozido. Ele ensina, né? Qual o caminho certo. Então, vamos lá. Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos tempos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tem a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Olha só, gente, isso não é interessante? Deixa eu abrir o vídeo agora aqui para mim. Isso não é interessante? Muito interessante. Não é? Ele está vendo assim, gente, alguma coisa tem. Esse homem não parece criatura vulgar. Então, eu fico pensando assim, já que ele acha que não é criatura vulgar e que o outro falou que as obras dele são boas, realmente ele curava as pessoas, e o que ele estava esperando para levar a própria filha? Né? O orgulho patrício, né? O egoísmo, vai esperar a filha morrer. E aí ele pergunta, né? Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e os pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e estudo na sede do governo de Roma, a fim de renovar-se esse espírito profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre Nazaré, penetremos no interior da casa. Então, gente, acabou aí a minha parte. Agora, fica aparecendo os próximos capítulos, né? No quarto... Próximo capítulo é com a Marli, né? Com a Marli. Próximo capítulo ela vai entrar no quarto aqui. Então,
No quarto da menina, que já está prostrada, um pé lá e um pé cá, como é que faz? Né? Mas Então, é curioso isso mesmo, né? O Públio, ele acaba falando aqui, né, que ele, quer dizer, ele nega, né, essa possibilidade mesmo de buscar Jesus, de toda essa questão aí do que falava do profeta, né, das curas, ele tenta negar, ele fica mais nos valores mesmo dele ali, como romano, né? sim. Como é que ele ia Entre ele e a entrar nessa... filha, né, a situação, né, gente? Isso que eu quis trazer. É entre ele e a filha. Entre a titulação dele, entre o poder, né? Eu sou o senador romano. É entre ele e a vida da filha, né? A vida da filha. É essa situação aí. Até porque eu acho que mesmo ele sabendo dos milagres, mas talvez ele não conseguia acreditar, né, que, vou levar minha filha lá, não vai curar. Talvez ele tivesse, assim, dúvidas, né, Mas para você ele viu aqui aqui, Simone, não que ele soava, fala né? assim, esse homem realmente não é criatura tão vulgar. Ele dá uma balançada, né, dá uma Então, oscilada aí, né? Só que o Sabe o que que eu puxa penso? ele para trás? Sabe o que puxa ele para trás? A titulação dele. É isso que puxa. A imagem, né? É a Como é que imagem ele... dele. É isso que faz ele ficar recuando assim. Não que ele... Tem uma carta, né, dele para Tibério. Vocês já ouviram falar dessa carta? Eu já. Então, tem uma carta dele para Tibério e ele está elogiando a Jesus na carta. É verdade. Tem essa Tudo. carta, sim. Se procura na internet, acha também. Exatamente. Você ia falar, Marli, alguma coisa? Fui eu. Deise. Você sabe Oi, que às Deise, pode vezes falar. eu fico pensando, eu penso muito em relação a isso, é assim, 2 pontos. Vocês já imaginaram a psicosfera de quando você está perto de Jesus? Ela deve Nossa, mãe. modificar tudo. Então, às vezes, aquilo assim, a gente sente que alguma coisa diferente está no ar, mas nós não temos ainda essa compreensão, né? E aí agora a gente traz para hoje. Será que nós mudamos muito do que Públio foi, né? Quantos Públio ainda tem por aí? Opa. Quantas vezes um passo que a gente dá? Porque eu gosto muito disso, de você tá lendo o livro e a gente sabe que os livros espíritas serão sempre eternos, no sentido de sempre ter um aprendizado novo, né? A gente está sempre ali aprendendo com esses livros. E a gente vê assim, será que hoje, com tanto problema assim, que nós estamos falando em cura especificamente, por conta do Covid, quanta gente não pensa e não hesita em fazer uma oração? Em ajoelhar? Já pensou que absurdo? Eu vou ajoelhar para pedir por alguma família. Tem muita gente nessa condição ainda. E olha, né? você falando aí, Deise, eu me lembrei que eu moro aqui na Cidade Jardim, e tem um hospital quase na esquina aqui da minha casa, o Proncor, não sei se vocês estão localizadas aí. E tinha uma pessoa, amiga minha, que estava passando em frente ao hospital e tinha um homem ajoelhado na calçada, com os braços para cima, pedindo. Tinham três parentes dele no hospital. Então, assim, a pandemia, às vezes, assim, a gente pensa assim, né? É ruim, mas ela está nos espiritualizando. E a gente, assim, uma situação dessa, uma cena dessa que eu acabei de descrever, a gente não vê isso nunca. Não vê. Bom, mas vamos lá. As leis morais, beleza? Capítulo 21 e 22. Eu vou deixar vocês, tá? Eu também, obrigado. Tá joia, Também, meninas. gente, desculpa, mas eu também. Beijo. Sexta, toda terça, sexta complica. Bom Obrigada. feriado para vocês, Tchau. gente. Tá.
Beijo. Boa Páscoa, meninos. Tchau. Obrigada. Sem chocolate, Tchau. muito Jesus, hein? Verdade. Tchau. Nós já engordamos tudo nessa Páscoa, não precisa mais. Só, né? Deixa eu fechar aqui, gente, né?